tem usado ele com muita graça dentro dessa casa. E eu louvo o Senhor Deus Eterno pela disponibilidade que esses filhos têm para poder abençoar toda essa movimentação. Fico muito feliz, Deus Eterno. Meu coração se alegra por saber que nós temos ministros no altar do Senhor que tem a dignidade, a sabedoria e se espera, na busca da sua palavra, da sua revelação. Usa ele com poder e autoridade nessa noite, naquilo que lhe foi conferido. Fala no nosso coração. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos, sem delongas, convido vocês a abrir Apocalipse, capítulo 3, versos 14 ao 22. Apocalipse, capítulo 3, versos 14 ao 22. Se você puder, irmãos, quando você encontrar, vai se colocando de pé, para a gente fazer essa leitura dessa palavra só mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Estas coisas conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Gostaria que fosses frio ou quente. E porque não estás frio nem quente, mas morno, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou, já enriqueci, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Mas te aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não te descubra a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de que unja os teus olhos para que possas ver. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, porquanto sê zeloso e arrependa-te. Eis que estou de pé à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer, eu considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Coloca a mão no teu coração, irmão. Mais uma vez, só me permita fazer uma oração com os irmãos. Repita comigo essas palavras essa noite. Pai, eis-me aqui, Senhor Jesus. Fala conosco, não aquilo que eu quero escutar, mas aquilo que é necessário para que eu cresça. Rasga minha alma, o meu espírito, que toca em mim e faz de novo um vaso escondido. Pai, eu te agradeço por tudo, meu Pai. Fala conosco esta noite, Deus. Teu Espírito opera em nós, meu Pai, porque nós sabemos que sem a Tua presença o ambiente fica em vão, meu Pai. Por isso nós declaramos sobre a atmosfera, sobre este ambiente, meu Deus, que a Tua presença, a presença do Teu Divino Espírito Santo, possa contaminar-nos, possa nos encher, meu Pai, para que a Tua palavra não volte vazia, meu Deus, mas volte, meu Deus, preenchendo o nosso coração, meu Pai. Eu te louvo e te exalto no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, meu irmão. Irmãos, essa palavra, ela vem queimando no meu coração há um tempo. Ela nasceu na busca de assuntos para poder tratar na rádio, programa Vídeo Amados Meus. E a gente, uns 2 sábados atrás, ou 3, se não me engano, tratamos esse assunto um pouco sobre ele. Só que essa palavra não parou de queimar no coração. Deus é minha testemunha que eu tenho sempre olhado para a igreja, olhado para mim, olhado para meus irmãos e procurado
que está faltando em nós? Sabe, que a gente está na igreja ativa, e eu louvo a Deus por isso. Deus sabe que em alguns lugares onde eu já passei, onde eu não tinha isso, onde eu via que, por mais que ardesse no meu coração a vontade de fazer uma coisa a mais para Deus, às vezes eu não encontrava o apoio do meu pastor, às vezes eu não encontrava o apoio dos meus irmãos, sabe, parecia que eu estava remando sozinho em alguns lugares que eu estive. E foi diferente quando eu cheguei nesse lugar. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Mas parece que a gente chegou num ponto, num nível, em que eu sinto que a gente está conseguindo romper esse nível. E essa palavra fala exatamente disso no nosso coração. Por isso ela começa de uma maneira já bem profunda no capítulo 14, no versículo 14, onde diz: escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. O anjo da igreja que aqui o escritor está dizendo escreve, o autor aqui está dizendo que o autor aqui é o próprio Jesus. Ele diz: escreve para o pastor dessa igreja. Quem está escrevendo isso? O Amém. Interessante que sempre quando a gente ora, a gente termina a nossa oração dizendo o quê? Em nome de Jesus, Amém. Amém significa assim seja. Ou verdadeiramente é isso, eu creio. Agora é interessante que aqui ele diz Amém no início da frase. Amém aqui no início da frase traz para a gente uma conotação de assim será. Ele vem dizendo a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus aqui está dizendo que Ele é aquele que está no princípio. O Amém está no princípio e o Amém também vai estar no final. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele é a testemunha fiel, o princípio da criação. Ele sempre esteve, Ele sempre vai estar. Ontem, hoje e eternamente. Amém. Por que Ele está trazendo essa introdução pesada que Ele não fez para as outras igrejas, as 7 igrejas da Ásia? Ele está dizendo isso porque o que Ele vai dizer nessa carta e o que eu vou dizer e transmitir através dele nessa noite é algo pesado. É algo que para mim já me bateu muito, já rasgou meu coração, já tremeu minhas pernas. E me dá aqui uma tremedura para poder falar com os irmãos. Tamanho é essa introdução que ele disse. Ele está falando o seguinte: eu, o Senhor Jesus, nessa noite quero comunicar a vocês coisas necessárias, não coisas que a gente só necessita ouvir. E para trazer um pouco desse texto, eu preciso que você concentre muito para entender o contexto para a gente conseguir aplicar alguma coisa aqui hoje. Qual é o contexto? Quem está escrevendo o livro de Apocalipse é o apóstolo João. Quando ele escreve este livro, todos os outros apóstolos já haviam morrido. Sabe, Pedro crucificado de cabeça para baixo, vários tendo a sua cabeça cortada, degolada, mortes terríveis em nome de Jesus. Em uma forma de marketing por Jesus, mortes terríveis. João já havia passado por tentativas de morte. Diz a tradição da igreja que alguma coisa acontecia que João não morria. Era impressionante, tentavam matar ele, batiam, açoitavam, machucavam ele e ele não morria. E o que acontece? Depois de muitas tentativas e fracassos, pegaram João, o apóstolo João, que nessa época era pastor da igreja de Éfeso. E ele pastoreou essa igreja por 3 anos. E depois de ter muita perseguição por ele, muita perseguição, desistiram. Jogaram ele numa ilha chamada Patmos. Essa ilha era uma ilha para isolamento. Era um lugar onde você colocava os piores bandidos daquela época. Sabe aquelas pessoas que a sociedade não sabia como lidar. Era isolado nesse lugar e esquecido. João foi jogado lá. E diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, no início aqui, no versículo 12. João começa dizendo no versículo 9, na verdade ele fala: eu, João, irmão e vosso co-participante da tribulação do reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Verso 10: estive em espírito no dia do Senhor, domingo, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. João, depois de muita açoitada, de muita apanhada, está jogado na ilha no belo domingo. Ele fala que ele ouviu uma voz diferente naquele momento. No momento que
uma revelação profunda aconteceria com João agora. Uma revelação que trataria do fim dos tempos. O livro de Apocalipse significa revelações. Entende que depois de um momento muito conturbado para João, agora Deus está dando uma grande visão para ele. Eu começo dizendo essa noite, aplicando a você que não importa a condição em que você está vivendo, talvez é essa condição que você está vivendo que vai fazer você elevar o seu nível com Deus, fazer você ter visões do extraordinário, visões que nem outro homem experimentou. O contexto é esse. João, na ilha de Patmos, agora tem Jesus comunicando com ele, mostrando para ele. Jesus escreve para ele 7 cartas para que ele endereçasse para os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. Veja como o número 7 comunica para a gente, né? Plenitude, perfeição, sabe? Completude. E a igreja que a gente vai falar hoje é a igreja de Laodiceia, que ficava na cidade de Laodiceia. Para me trazer também um contexto sobre essa cidade importante. Hoje a Abapai é uma igreja da cidade de Cataguases. A gente tem esbanjado o cordão, uma família para se pertencer e uma igreja da cidade. A igreja de Laodiceia recebeu o seu nome por causa da cidade. Então eu preciso de trazer um contexto sobre como era Laodiceia. Laodiceia era uma cidade extremamente rica. Extremamente rica. Laodiceia ela tinha os maiores e melhores bancos da região. É uma metrópole, uma capital. Uma cidade tão grande que ela era um polo têxtil. Me faz lembrar da cidade de Cataguases, onde a gente tem hoje uma das maiores empresas do ramo têxtil, que é a companhia Cataguases, a companhia industrial. Laodiceia tinha o maior ramo têxtil na época. Mas para aumentar um pouquinho mais, era a capital da moda naquela época. Era como se fosse Paris nos dias de hoje. Por que isso? Porque de lá produzia-se uma lã especial, uma lã negra que brilhava. Essa lã era diferente de tudo que eles tinham, que eram aqueles panos brancos, amarelados, eram coisas pequenas, coisas assim, não existia nenhuma tecnologia. Mas essa cidade conseguiu romper isso, para conseguir produzir uma lã negra, produzir um tecido diferente, um tecido que brilhava isso. Igual esse teu pai trabalha lá, conseguiu fazer algo que chamasse atenção. Além disso, a riqueza foi prosperando naquele lugar, existiam muitos bancos, e ali, vários cambistas, então era um lugar que tinha muita troca de dinheiro. Além disso, era uma cidade que tinha um centro médico muito grande, e era referência em oftalmologia. O oftalmo, eles produziam para aquela época, falando de quantos anos atrás, um colírio, que conseguia naquela época já trazer cura para alguns tipos de enfermidades na visão. Então eu estou falando de uma grande cidade, com uma grande importância naquele tempo. A cidade tinha tudo, era rica. Conta a história que em dado momento ela sofreu um terremoto e destruiu toda a cidade. E aconteceu uma coisa interessante, veio o Império Romano naquela época para reconstruir a cidade, e eles falaram, não, nós não precisamos da sua ajuda. A gente consegue se reconstruir sozinho, porque a gente não tem falta de nada, porque a gente tem dinheiro para bancar. Nós estamos falando de uma cidade poderosa, uma cidade que tinha tudo, só não tinha uma coisa: fonte. Como assim, meu Deus, não tinha fonte? Diz a história que ela era vizinha de 2 outras cidades, Hierápolis e Colossos. Colossos, das montanhas gélidas, descia uma água muito gelada, muito fresca, que servia para poder refrescar as pessoas que estavam lá, matar a sede daquelas pessoas, refrigerar aquelas pessoas. Na outra cidade vizinha, Hierápolis, existiam fontes termais que curavam, que restauravam, que traziam alento aos viajantes daquela época. Laodiceia tinha tudo, mas não tinha essa fonte. O que eles tiveram que fazer? Construir arquedutos que trouxessem essa água até a cidade deles. Por que eu estou tentando falar isso tudo? Porque Jesus vai usar as coisas dessa cidade para poder falar à igreja. A pergunta é: se Jesus usasse alguma coisa da cidade de Cataguases hoje, do bairro Taquara Preta, para falar com a comunidade de Feropai, nós estaríamos aprovados ou desaprovados? O pastor tem uma frase aqui que ele diz: se a comunidade de Feropai sair de Taquara Preta hoje, ela faz falta nesse lugar? Será que a gente impacta o lugar que nós estamos ou a gente é moldado por ele? Será que a criminalidade do bairro São Marcos, que tem aqui bem pertinho, ontem parece que aqui é a passagem do São
Marcos roubaram ali uma moto, alguma armada de um trabalhador? Será que essa criminalidade, será que os usuários de droga que a gente tem nessa nossa cidade, será que os assassinatos que acontecem de vez em quando, será que alguns estupros que a gente fica apavorado de ouvir de vez em quando, impactaria a nossa igreja? Como que a comunidade fiel a Pai se porta para os perdidos que estão aí na rua? Entende que eu preciso trazer o contexto da cidade, tem que falar aqui. Então a cidade tinha tudo, mas não tinha fonte. Amém? Agora o contexto da igreja. A igreja de Laodiceia já era uma igreja que estava fundada há um certo tempo nessa cidade. Uma igreja que lá na carta de Colossenses, Paulo, quando mandava a carta para os Colossenses, ele já havia dito o seguinte: leiam também essa carta lá em Laodiceia. Quer dizer, já era uma igreja em que Paulo comunicava com ela. Paulo falava com ele, e agora o próprio Jesus está escrevendo uma carta para essa igreja. Porque alguma coisa mudou com o tempo dessa igreja. Eu não consigo imaginar essa igreja sendo logo de início uma igreja morta, uma igreja fragilada. Eu consigo imaginar que ela no início era uma igreja avivada, mas alguma coisa mudou. Que é isso que a gente quer aprender aqui hoje. Que essa igreja de Laodiceia, localizada na cidade de Laodiceia, tinha uma coisa que diferenciava ela. O quê? Ela foi moldada pela cidade à sua volta. Ela não conseguiu mover as coisas lá fora. Ela foi produto do meio. Ela foi influenciada. E a partir disso, essa igreja também era muito rica, porque ela estava uma cidade muito rica. Bem, eu consigo imaginar essa igreja como uma mega igreja, cara. Sabe, uma igreja onde o púlpito dela devia ser o melhor púlpito. Sabe, uma igreja que para aquela época devia ter acrílico. Estou lembrando aqui. Uma igreja que para aquela época os assentos deveriam ser diferenciados, deveriam ser confortáveis. O ambiente, a temperatura, sabe, a porta, a localização. Imagina que o equipamento que eles tinham para poder fazer ali os seus cultos. As pessoas que ali estavam eram prósperas. Banqueiros estavam naquela igreja, pessoas bem de vida, grandes empresários do ramo têxtil, grandes cambistas, grandes pessoas. Era uma igreja próspera, uma igreja rica. Uma igreja que talvez se olhasse para os dias de hoje e falasse: nossa, que igreja top. Sabe, aquela mega igreja. Imagina que nos dias de hoje aquele mega telão de LED lá, custa lá 150 mil, 200 mil telão daqueles. Uma igreja que tem tudo, tem tudo. Mas assim como a cidade de Laodiceia, que não tinha fonte, essa igreja também não tinha fonte. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia aqui que Jesus estava à porta e batia. O que é isso, Gabriel? Jesus estava do lado de fora dessa igreja. Se Jesus estava lá do lado de fora, eu pergunto a vocês: quem eles adoravam lá do lado de dentro? O que rolava naquele culto dessa mega igreja, essa igreja próxima, essa igreja maneira, essa igreja bonita, que não era Jesus, que sabendo que ele estava em pé, batendo na porta pedindo para entrar? Quem eles estavam adorando nessa igreja? Sabe, essa igreja tinha o mesmo problema na cidade, ela não tinha fonte. Alguma coisa estava sanando, algum arqueduto trazia as águas para dentro dessa igreja. E aí é um problema, só porque diz a Bíblia que, na verdade, é no nosso interior que fluirão rios de água viva. Não é para a gente importar de lugar nenhum, é no nosso interior. Por isso que a gente vive dizendo que tem que ser de dentro para fora, de dentro para fora. E agora, trazendo esses contextos, a gente pode começar a entrar aqui na palavra. No versículo 15, depois de Jesus se apresentar e dizer que Ele era o Amém, que Ele era o princípio de todas as coisas, Ele diz isso tudo por quê? Que é o que eu vou falar com vocês, é muito profundo e muito forte. Depois ele faz essa introdução e começa no versículo 15 dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Gostaria que fosses frio ou quente. Vamos analisar esse versículo, irmão. Primeiro Jesus diz: conheço as tuas obras. Uma coisa a gente tem que entender: sempre Ele conhece nossas obras. Ele vê a sua vida desde o dia que você nasceu até os seus fins dias. Diz a Bíblia que antes da fundação do mundo o Cordeiro já estava lá. Diz a Bíblia que Ele conhece todos os fios do teu cabelo. Ele te conhece ainda quando você era um embrião. Então você acha que Ele vai conhecer as tuas obras? Você acha que Ele vai conhecer os seus frutos? Agora, o que eu achei interessante aqui que Deus me mostrou? Quando Jesus estava dizendo as outras igrejas anteriores a essa,
essa foi a última igreja que ele escreveu uma carta, ele dizia o seguinte: conheça as tuas obras, vocês expulsaram daí os nicolaítas, e vocês fizeram isso, e vocês fizeram aquilo. Agora, para a igreja de Laodiceia, ele não diz quais são essas obras. Eu perguntei para Deus, por que Jesus aqui não mostra quais são as obras da igreja de Laodiceia? Que é uma mega igreja, uma igreja estruturada, uma igreja boa, uma igreja top. Por que não mostrou as obras? Deus falou comigo assim: igreja morna, as obras são inacabadas. Ele não tem obra para mostrar, porque eles começam e não terminam. Porque não tem uma água quente ou uma água fria. Eles são morno, e morno não tem sentido. Morno não é para vomitar, ele não traz enjoo, não traz nada. Então não tinha obra para Jesus apontar, para ele mostrar. E a gente começa a ter um problema muito cedo aqui nesse versículo 15. Ele está dizendo: vocês não são frio nem quente. No versículo 16 ele diz: por que vocês não são frio nem quente, mas morno? Vomitar-te-ei da minha boca. Nós estamos lendo aqui falando que Jesus está com nojo dessa igreja, que ele está dando ânsia nele, que ele está com vontade de expulsar dele. Olha no nível que essa mega igreja se encontra. Ele me pergunta por que eles são mortos, por que eles estão nesse estado, por que Jesus não está de fora dessa igreja, por que ele quer vomitar essa igreja? Porque vai que em algum momento a minha igreja se torna assim, e eu não consigo enxergar isso. Eu preciso de entender isso, eu preciso de saber isso. Será que a comunidade de Fé Pai, será que temos dentro dela membros que estão nessa situação de mornidão? Será que temos alguém aqui? Será que Deus olha para mim e quer me vomitar? Será? Por quê? Por que eles eram mortos? E o texto continua no versículo 17. Porquanto dizes, agora Jesus vai explicar o motivo dessa mornidão. Rico sou, já enriqueci, de nada tenho falta. Aí acendeu um alerta enorme na minha mente na hora dessa frase: de nada tenho falta. Porque a gente lembra de algum salmo, não lembra quando a gente fala isso? Salmo 23 nos diz: o Senhor é meu pastor e dele não tenho falta, e ele não me faltará. Se Jesus está do lado de fora dessa igreja, então não é ele que está suprindo as necessidades dela. O que está suprindo para ela dizer que ela não tem falta de nada? Porque essa é a causa da mornidão. Ela não tem fonte, porque Jesus não está dentro dela. Então, quais são os arquedutos que estão levando a água morna para dentro dela? Quais foram os meios que essa igreja arrumou para poder trazer alguma coisa que suprisse a necessidade dela? Porque isso me espanta, isso me apavora. Pense comigo. Que louvor que eles cantavam nessa igreja. Que louvor. Se o Senhor do louvor está dentro dela, que palavra que era dita nessa igreja? Sabe que tipo de pessoa que tem dentro dessa igreja? Porque eu não consigo imaginar, se o Senhor da oração, o Senhor do louvor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, do lado de fora, para onde está indo essa glória? Aí, eu lembro lá na carta do apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, quando ele fala: o Deus deste século é o próprio ventre, a própria barriga, traz a ideia que a gente hoje da própria vontade, do próprio eu. E aí faz todo sentido, porque eu já vim para a igreja algumas vezes com problemas e venho pensando o seguinte: Deus, eu quero ir na tua casa, fala comigo, Deus, me traz esse meu aporte de emprego, traz essa coisa que eu estou precisando. Eu estou indo para que o Deus da Bíblia supra o Deus chamado Gabriel que eu fiz em mim. Vocês estão entendendo? A extremidade disso, por quê? O que acontece aqui? Às vezes a gente entra para um templo, a gente entra para a casa do Senhor, não para adorar em espírito de verdade, não para dizer quem Ele é, quais são os seus atributos, assim como os salmistas faziam. A gente entra para poder suprir as nossas necessidades. E aí a gente quer um carro, a gente entra pedindo para Deus dar um carro. Se eu quero que Ele abra uma porta de emprego, a gente vai pedir para isso. Irmão, eu não estou falando que isso é 100% errado. Estou dizendo que esse não pode ser o alvo do seu socorro, o alvo da sua necessidade.
porque provavelmente é o que esse pessoal fazia. E fizeram tanto isso, e conseguiram adquirir as coisas através de fonte que não era Jesus, que eles chegaram ao estado de dizer que não tinham falta de nada. Um ser humano não consegue lidar quando ele não tem falta de nada. Veja Jesus falando de Paulo. Paulo era um grande discípulo, um grande homem de Deus, o cara que teve coragem de bater no peito e falou: sejam meus imitadores, porque eu imitei a Cristo, eu imito a Cristo. Ele teve essa moral. Paulo foi levado a acontecer no céu. Paulo teve revelações extraordinárias, passou por coisas que nenhum de nós aqui passamos. E diz a Bíblia que um dia ele virou para Jesus e falou: Jesus, tira de mim esse espinho da minha carne, tira de mim, me dói, não é bom. Está trazendo para as palavras de hoje, me ajuda com isso, Pai. Ele está pedindo para que ele supra uma necessidade dele, como se eu estivesse falando de hoje, me cura nesse ponto, Pai. Era Paulo falando isso com Jesus. Jesus fala assim para ele: não. Por quê? Porque ele queria que Paulo tivesse uma necessidade. E é por isso que eu consigo entender o sermão da montanha, quando ele diz que bem-aventurado, muito feliz são os pobres de espírito. Sabe, são pessoas que são carentes, necessitadas, de sempre estar tendo que ir na fonte e falar: Jesus, pelo amor de Deus, tira de mim esse espinho. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou dizendo para ele que eu sou dependente dele. Se Jesus tirasse de Paulo o espinho da carne, será que Paulo continuaria sendo quem ele era? Porque Jesus veio para ele falar: não, a minha graça te basta. Aleluia, Senhor Jesus. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, Pai. Eu não vou suprir todas as suas necessidades terrenas, meu Deus. A gente está aqui como um peregrino, vai ter coisa que você vai precisar de passar. Porque o Deus Jesus vai te moldar, vai te usar como processo para aperfeiçoar o seu ser. E ele fala que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. É quando nós estamos fracos, nós estamos fortes. Sabe, as coisas são o contrário com ele. Já viu isso? Bem-aventurados os pacificadores. O mundo aí fora diz que bem-aventurado é quem encara, é quem resolve. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem gosta de ser pobre? Só que a gente tem que entender que o Evangelho diz Charles Spurgeon que é um mendigo dizendo ao outro onde encontrar pão. Isso é evangelismo. Sabe, a gente estava na praça ontem, pastor, e chegava com uma panfletinha para poder falar com alguém, e a gente estava achando, às vezes, que nós estamos numa condição melhor do que aquela pessoa que está ali. Mas na realidade, nós somos um mendigo que sabe onde encontrar o pão, dizendo para o outro mendigo onde tem mais esse pão. Quando a gente entende que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, aí a gente está falando a mesma língua de Jesus. Aí a gente está dizendo que nós temos fome e sede da presença dele. Aí nós estamos dizendo aqui para ele que a gente quer mais dele para poder falar com Deus. Aleluia. Gratíssimo, Jesus. É assim que a gente comunica com o Pai. Assim. No verso 16, ele fala assim: porque nem és frio nem quente, mas morno, vomitar-te-ei da minha boca. Primeiro, eu quero dizer que não era frio nem quente. Jesus não está dizendo aqui, meus irmãos, de fervor espiritual. Ele não está dizendo de um crente frio, no sentido de um crente que é parado, não faz nada. Não é nesse sentido. Porque ele está usando o contexto das cidades, ok? Amém? Qual era o contexto da cidade? Existia uma cidade chamada Colossos, que tinha uma água que matava a sede. Tinha uma água lá que refrescava. Sabe, ele está dizendo o seguinte: quem dera a Odisseia se vocês matassem a sede dos meus viajantes, dos meus pequeninos. Quem dera a Odisseia, isso com a sua espiritualidade, vocês refrescavam as pessoas, vocês traziam alento. Está dizendo isso, era bom que vocês fizessem isso. Ou então, ele usa o exemplo de Herápolis. Quem dera se vocês fossem quentes. Sabe, quem dera se quando uma pessoa tem contato com você, o teu ser impacta de tanto ao tal tamanho de ambiente. Sabe, quando você chega, você traz paz, você traz refrigério, você traz alegria.
como eram os poços de água quente que existiam lá. Quem dera se nós fôssemos assim, ou gelados que traziam, ou quentes que faziam o que fazer. Mas não. Ele fala, como vocês são mortos. A água que lá onde Odisseia construiu os aquedutos para chegar até a cidade, você tinha 10 quilômetros para um lado, 16 para o outro. Quando essa água chegava lá, Daniel, não chegava nem gelada nem quente, ela chegava morta. Aí imagina uma pessoa com muita sede, precisando de uma água para poder matar a sua sede. Quando eu bebia aquela água, me dava vontade de vomitar, ela passava mal. Já experimentou beber água morta? Já experimentou? Ou então aquela pessoa que queria se banhar naquela água para poder curar alguma ferida naquela época lá, que era muito usada assim, não acontecia nada, a água era morta, trazia enjoo. Jesus está dizendo é isso, eu estou por ponto de vomitar vocês da minha boca, eu vomitar-te-ei. Quando eu li essa palavra, sabe, eu pensando, nossa, que pesado. Aí Deus fala comigo assim, peraí, eu ainda não vomitei. Eu estou com muita vontade de fazer isso, mas eu ainda não fiz. Vomitar-te-ei está lá no futuro. Quer dizer, o seguinte, igreja, se vocês continuarem no estado de imunidão, eu vou vomitar vocês da boca. Mas se não, lá embaixo vai falar, sabe? Se no último versículo lá, no versículo 20, 21, ele fala: aquele que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono. Ele não vomitou essa igreja, desde que eles fizessem o que tinha que fazer. Isso é graça. Isso é algo que eles não mereciam. Jesus já era para ter vomitado e não vomitou. Talvez, se nós olhássemos para nós mesmos no dia de hoje aqui, já era para de Deus ter vomitado, gente. Mas Ele não fez isso ainda, Ele está dando mais uma oportunidade para nós essa noite. Ele está dando uma oportunidade para a gente poder dizer que nesse dia de hoje nós tivemos uma experiência diferente na comunidade de Pela Pai e saímos daqui nem morno, não é morno, é quente ou é frio, mas saímos daqui diferente, com o Espírito Santo habitando em nós. No versículo 18, ainda no 17, ele diz: porquanto dizes, rico sou, já enriqueci e nada me falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Veja Jesus mais uma vez usando o contexto da cidade, o contexto da igreja para acusar eles. Lembrando lá, Odisseia e essa igreja eram ricas, que é o contrário de quem é miserável, quem é pobre. Eles eram ricos, eles diziam: eu não tenho falta de nada, porque eu tenho condições. Jesus está falando para eles: vocês são miseráveis, vocês são pobres, não é o que vocês estão pensando. Jesus diz para eles: vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Vamos lá, miserável e pobre. Nós estamos falando de uma cidade que tinha muitos bancos e muitos campistas que trocavam moeda, que trocavam dinheiro. Correto? Então era uma cidade que dinheiro rolava. Jesus está dizendo que eles são pobres. Nós estamos falando de uma cidade que era centro de moda, centro têxtil. Está falando que eles estão nus, eles não têm roupa para vestir. Estamos falando aqui de uma cidade onde tinha um centro oftalmológico, um centro médico muito grande. Eles são cegos. Veja a discrepância que está acontecendo aqui sobre quem eles achavam que eles eram e quem eles eram verdadeiramente. Isso que começa a gente entender o estado daqui, a gente poder chegar ainda, mas vamos lá, versículo 18. E aí é graça, meus irmãos, aí é graça. Aconselho-te. Para que Jesus tem que fazer isso? Por que ele ainda faz isso? Por que mesmo a gente pecando, a gente errando todos os dias com ele, sabe, a gente falhando nas mesmas coisas, errando nos mesmos lugares, pegando o pecado e colocando como pecado de estimação, mesmo assim ele diz ainda: eu aconselho-te. Isso é graça. Isso é favor que a gente não merece. Ele diz: eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Não é para vocês, Laodiceia, comprar o seu ouro nas casas de cambistas. Não é para vocês trocarem o ouro de vocês nos bancos. É para vocês comprarem de mim. Mas sabe o que é interessante? Jesus manda eles comprarem dele. E como? Se ele acabou de dizer que eles eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Se eles eram pobres, como eles iam comprar uma coisa?
Eu perguntei como eu compro algo de Deus. Eu fiz essa pergunta para vocês. Como vocês conseguem comunicar o coração de Deus para Ele te dar alguma coisa? Como eu compro? Qual que é a moeda que eu troco com Jesus, com Deus? Aí tem um texto em Isaías, capítulo 55, versículos 1 e 2. Isaías 55, 1 e 2 vai dizer o seguinte: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que tendes dinheiro, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão. Por que vocês fazem isso? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Deus me falou o seguinte: sabe qual é a moeda do céu? É fome. A moeda do céu é sede. Sabe quem tem fome? É quem busca. Sabe quem tem fome? É quem sai de casa e diz: meu Deus, eu sou miserável, eu sou pobre, mas eu quero que o Senhor vá cumprir, meu Deus. Sabe, quando a gente canta aqui, né? Eu trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. Fome e sede é a moeda que eu consigo comprar algo de Deus. Vinho caríssimo, leite caríssimo. Está falando às vezes comigo, está falando, você não precisa ter dinheiro para isso. Não precisa. Está falando, comprem com fome, comprem com sede. Tem alguém aqui com fome e sede? Tem alguém aqui que veio essa noite aqui, talvez um último suspiro, ou passando por uma dificuldade muito grande, mas que mesmo assim decidiu sair da sua casa para estar nesse lugar, porque dizia no seu coração: eu tenho fome de ti, Pai, eu tenho sede do Senhor, eu tenho sede da tua presença, meu Pai. E se você tem essas duas coisas, fome e sede, você consegue o que você quiser com o Senhor Jesus. Aí você consegue comprar vinho, você consegue comprar alegria, menino. Você consegue comprar leite que vai te sustentar. Versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo, portanto ser zeloso e arrepende. Mas antes disso, ele fala para você comprar o ouro refinado no fogo. Agora ele fala: compre de mim, no versículo 18, vestes brancas para que te vistas e não descubra a vergonha da nudez. Jesus está dizendo o seguinte: apesar de vocês terem muitas roupas, apesar de vocês terem fábricas quentes, apesar de vocês terem roupas sofisticadas, tecnológicas, a cor preta, não é essa roupa que vocês têm que vestir. Para mim, vocês são luz. Estão igual Adão e Eva quando pecou e sentiram-se envergonhados porque estavam nus. Sabe, quando a gente se veste todo, peca e sente que está sujo. Já aconteceu com você? Sente que você... É esse sentimento. Essa igreja estava desse jeito. Mas ele dá um conselho: compra de mim vestes brancas de justiça, vestes brancas que purificam, que limpam, que restauram. Eu aconselho para vocês, usando as palavras de Jesus, para essa noite: se você se encontra em pecado, se as suas vestes estão escuras, sujas, Ele nessa noite mostra aqui que você pode comprar com fome e sede dele, comprar as vestes brancas, para sair daqui transformado pelo Divino Espírito Santo, para sair daqui transformado. Eu aconselho-te que compres de mim colírio, a fim de que unjam os teus olhos para que possas ver. O maior centro de cura de visão naquela época era cego. O maior. Eles eram cegos. Jesus está dizendo o seguinte: compra de mim, colírio, que vocês não estão enxergando. Eu estou do lado de fora, igreja, e vocês não estão percebendo. Compra de mim. Aí eu lembrei daquela passagem que Jesus está de frente com o cego de nascença, e ele compra aquele cego, e ele dentro dele cospe o barro, faz uma lama, pega aquela lama, passa nos olhos daquele cego de nascença, e ele volta a enxergar, porque o colírio de Jesus flui no interior dele, como um rio de águas vivas. Compra dele, que vocês vão deixar de ser cegos, porque o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Está na hora de entendermos, de
comprados dele. Mas por que tudo isso, Gabriel? Por que tudo isso? Porque algo grita, escancaradamente no meu coração, e eu converso muito com o Eduardo. E essa noite, por volta de 3h15 da manhã, eu mando a mensagem ao pastor: pastor, desculpe o horário. Pastor, por que o senhor está sempre inquieto? Porque o senhor nunca está acomodado, nunca está satisfeito. Eu olho para o senhor, parece que o senhor está sempre bolado, como se as coisas não tivessem direito de intimidade. E agora, no reflexo da comunidade do papai, eu vejo a igreja de ontem estava lá na rua, cara, distribuindo alimento. Toda quarta-feira está fazendo isso, toneladas e mais toneladas de alimento entregues. Eu vejo uma igreja que a gente canta neste altar aqui, que a gente louva a Deus. A Deus! A gente não tem louvores aqui que exaltam o homem. A gente tem palavras aqui que fluem do coração de Deus, palavras que trazem Cristo como centro. Somos membros e, olha só, no final de ano, um monte de festa, um monte de gente trabalhando de tarde. Tem muita igreja que vai aí de semana, você tem 4, 5 pessoas. Hoje nós tocamos com teclado, contrabaixo, bateria, violão. Vai numa igreja grande aí, irmãos, eu não vou dizer nomes, igrejas grandes que não tem instrumentista durante a semana. Estou falando de igrejas que pagam instrumentistas aí, cara. A gente está aqui, todo mundo aqui, a gente tem responsabilidade com nossa igreja. E eu olho para o pastor que está inquieto, ele está acomodado, porque eu não entendi, eu não conheço a resposta. Não achei que eu vi para ele. Ele me mandou uma aula por 5 minutos. E quando eu ouvi, eu anotei uma das coisas que ele falou comigo. Depois eu jogo esse áudio lá no grupo. Uma das frases dele ele dizia: Gabriel, eu não fui chamado para ficar tranquilo. Isso já cortou meu coração. E quantas das vezes eu fico tranquilo, cara, sendo que tem muita coisa para fazer. Sabe o que a morridão causa na gente? Paz. Mas sabe que paz é essa? Uma paz que tem lá no cemitério. Você vai no cemitério tudo quieto, uma paz danada. Morridão causa isso na gente, cara. Aí o pastor está dizendo para mim: eu não fui chamado para ficar tranquilo, eu não fui chamado para ter paz no cemitério. Ele falou comigo que quando você tem um propósito claro, o propósito te move. Será que está faltando isso a algum de nós? Gabriel, eu sempre quero avançar um pouco mais. Gabriel, eu sinto isso no meu espírito. Gabriel, a gente pega quando a gente relaxa, quando a gente acomoda com o que já está bom. Aí, por isso, a gente nunca experimenta o que é extraordinário. E aí eu consegui fazer a leitura na mesma hora sobre a nossa igreja, meus irmãos. E me desculpa tocar na tua ferida. A gente está acostumando com o que é bom. E estamos deixando de viver o extraordinário. Porque a gente não consegue dar um passo a mais. Eu falo que a gente tem tudo que a gente precisa aqui na igreja, cara. Se o pastor me pedir que possa comprar um instrumento novo, tudo melhor, cara. Quando eu cheguei aqui, a gente não tinha um contrabaixo legal com a caixa boa. A gente comprou na mesma hora, cara. Eu vim num lugar que a gente tinha que fazer vacuna mais de meses para você comprar uma coisa. Sabe, a gente precisava de um sistema que pudesse dar bateria e mostrar com qualidade o vídeo e o áudio para a população que não podia vir na igreja. A gente comprou uma máquina de R$5.000, sei lá quanto foi, caríssima. Hoje a gente não consegue usar ela, a gente está usando o celular, captando áudio no ambiente. Mas a gente tem toda a estrutura que a gente precisa para poder transmitir com qualidade isso. O pastor comprou um curso para a gente, para poder estudar como fazer isso, cara. Colocou à disposição um monte de coisa. A gente tem hoje um monte de jovens aqui na igreja que está com o ministério parado. Por que a gente está com isso parado? Por quê? Isso eu não consigo entender. A gente se acostumou com o que é bom, não deixar que o Deus não vai tirar. Isso não rasga no coração, a gente está se tornando bom. A gente está se tornando bom, igreja. Imagem fica clara. A gente tem uma moto doada para o pastor para a igreja, um valor que supera R$20.000 para fazer uma coisa na igreja e ninguém se levanta para saber o que fazer com esse dinheiro. A gente pode participar do nosso retiro de carnaval pagando em 12 meses, sem juros nenhum. E a gente não paga, eu não paguei o meu ainda. Eu não paguei o meu ainda.
cansando alguns membros aqui, meu irmão, porque tem que botar um monte de coisa em cima dele. Quando olha, se precisar usar um exemplo, se o Eduardo já líder de louvor, ele ajuda na tesouraria, ele é supervisor de célula, ele é líder de célula, é presbítero, tem 2 filhos, uma mulher operária, está aqui hoje, cara. Isso que move no coração dele, que não move o nosso às vezes. Por que disso? Por quê? E quem acontece com a gente que a gente não está vivendo extraordinário de Deus? Eu não consigo sair daqui essa noite se a gente não transformar isso, cara. Isso não pode no seu coração, você dá um passo lá com Jesus. Cara, eu olho para vocês, cara. Olha para vocês, jovens aqui, cara, olha para essas crianças, tem tanta coisa para a gente fazer, cara. Hoje a gente teve que sair correndo, a gente tem aqui os meninos estão trabalhando até tarde, mas não conseguiu estar aqui hoje, para poder participar do louvor, da correria, porque aí tá tendo que chegar, mas não há correr, não montar som, ligar ali na nossa mídia, tem que procurar, tem dia que a gente não tem alguém para tirar uma foto aqui na igreja, cara. Onde que estão os restantes dos irmãos da nossa casa? Sabe por quê? Quando a gente vem no culto, a gente está aqui sentando no banco toda semana, todo domingo a gente vem na programação na segunda, a gente vai no GC na terça, a gente vai no culto quinto, a gente vem nas velas, a gente vem no culto de jovens se marcar, mas a gente não aceita o passo mais, porque a gente acostumou que é bom. E isso está fazendo, está nos tornando mortos. Alguma coisa está suprindo a nossa necessidade, que a gente não está mais inconformado. E no dia que a gente deixa de ficar inconformado, alguma coisa está errada, cara. Talvez Jesus está do lado de fora da sua vida. Ele está do lado de fora, a gente está achando que ele está dentro. No versículo 21, no versículo 20 ele diz: eis que estou em pé, a porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cara, esse versículo bate uma forte demais no coração. A Bíblia diz que Jesus está de pé na porta batendo. Sabe o que isso diz para mim? Ele não está sentado, acomodado. Ele está preocupado com o nosso interior. Ele está me usando essa noite para bater a porta do seu coração e dizendo que ele está à porta. E se você ouvir a voz dele, ele vai entrar. Sabe o que é mais extraordinário? Ele está falando que ele está a ponto de vomitar, gente. Mas se a gente abrir a porta e deixar ele entrar, agora o nojo vai embora. Ele diz que vai cear com a gente. Aleluia. Ele vai comer no mesmo ambiente que a gente está na mesa e vai relacionar. Nós estamos causando náusea nele, mas se ele entrar, essa náusea vai embora. E ele vai cear comigo, vai cear com você. Ele está à porta embaixo. Ele está nessa porta nessa noite. No versículo 22, para encerrar, ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Compre de mim ouro refinado no fogo. Compre de mim vestes brancas para que tanta surdez. Compre de mim escolheiro para que deixe de ser cegos. Tudo isso está disponível para a gente comprar aqui nessa noite. Sabe o que você precisa? Colocar-se de pé agora. Agora, levanta. Colocar-se de pé agora. E com fome e com sede vir comprar isso dele. Sabe por quê? Ele disse para a gente que a gente deve arrepender e ser zeloso para que isso tudo mude. Para tudo mudar, essa situação mudar. Eu não quero, meu irmão, continuar nessa mesma cena, de ver os jovens dessa igreja parados, de ver várias coisas que poderiam ser feitas. Meus irmãos, são várias coisas mesmo. Se você só virar para mim e falar assim: Gabriel, eu quero fazer alguma coisa, pastor, eu quero fazer alguma coisa, tem um monte. Um pouco tempo atrás, sabe o que aconteceu? Pedi para o pastor anuncia que a gente está precisando de gente para a equipe de mídia, a gente quer fazer um trabalho mais profundo, mais forte, para me procurar Eduardo. Sabe quantas pessoas procuraram? Ninguém. De vez em quando vem alguém e fala assim: eu do lado vai para os jovens, mas não tem coragem de falar, vamos juntos. É isso que está faltando, para a gente sair dessa bolha, não, cara.
elevar, sair do bom e viver o extraordinário. E eu termino com uma frase que o pastor disse nesse áudio que eu vou disponibilizar para os irmãos depois. Ele fala, depois que ele falou que ele gosta de experimentar o que é extraordinário, ele diz que com 20 anos de ministério, ele cada dia que passa é apaixonado em experimentar o extraordinário de Deus. E nessa noite eu e você temos essa oportunidade de dar um passo a mais para experimentar esse extraordinário. Como que eu faço isso, Gabriel? Eu não quero saber da sua vergonha nesse momento. Eu não vou convidar aqui você que não conhece a Cristo, nada disso. Eu vou ouvir todo mundo a aproximar daqui do altar. Sai do seu lugar, aproxima daqui. Aproxima do altar, que a gente precisa gravar aqui. Mas vem com fome, vem com sede, meu irmão. Vem dizendo para Ele quem você é. Vem dizendo para Ele quantas vezes você errou, quantas vezes você pecou, o quão miserável você é. Vem assim, meu irmão, vem assim. Vem com fome, vem com sede. E Ele vai sanar essa fome e essa sede. Ele vai transformar o seu pecado. E o seu pecado por rios de água vida. Aleluia, Jesus. Quem tem fome, quem tem sede, quem tem a fonte lá no campo para trás, o convite é para a gente entrar aqui agora e saciar essas águas vivas. Começa a dizer aí, começa, diga meu irmão, agora fica aí. Isso. Sim, você está vendo que você tem que ser, você tem que confessar os seus pecados diante de Deus. Faz uma promessa para Ele que você vai parar de viver um pouco para esse extraordinário. Faz um compromisso com Ele agora. Diz para Ele que você quer ir mais fundo.
Nada disso para ninguém. Eu nunca disse, amanhã vai ter que pagar o aluguel. Eu não sei como pagar o aluguel.
Paguei o aluguel, a conta do banco zerou. Paguei a rádio, a conta do banco zerou. Agora estou esperando a próxima conta. Pode pagar e vai zerar e nós vamos para cima. Eu não vou reclamar de nada com nenhum de vocês. Corta no meu, tira do que é meu. Mas a igreja do Senhor nunca vai ser envergonhada. Mas falta em nós. E assim, talvez, né? Vocês estão ouvindo algo tão extenso, tão profundo, e ao mesmo tempo tão pesaroso no coração. Fique em paz, irmão. Deus ainda manda a igreja dele. Ele falou um dia comigo assim: vai, meu filho, nós vamos atravessar o outro lado. Eu tenho certeza que ele está no meu barco e nós vamos atravessar o outro lado. Eu quero orar por você. Meu Deus, graças eu te dou por cada filho, cada filha aqui dessa casa, por aqueles que vão assistir essa mensagem. Meu Deus, muito obrigado, Espírito Santo, por ter usado o Gabriel da forma como o Senhor usou o seu filho, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esse filho extraordinário. Que grandeza, Pai, que honra, que bênção, meu Deus. Eu saio daqui com o meu espírito hoje carregado da tua glória, Pai, do teu amor derramado no meu coração. A minha responsabilidade aumenta mais, Pai. A nossa responsabilidade como igreja aumenta mais, Senhor. Nós vamos para casa hoje pensando, Pai, do que eu posso ser útil ao Senhor dentro dessa casa, para o teu reino, para a glorificação e honra do teu nome. Meu Deus, o Senhor vai falar com cada um, Pai. O Senhor vai falar com cada um, meu Senhor, agora. Não com emoção. O Senhor não é um Deus que emociona. O Senhor é um Deus que fala e que nos mata no coração. O Senhor não é um Deus que emociona. O Senhor é um Deus que fala os corações. Fala o coração da quarta parede, Pai. De cada pessoa que vai ouvir essa palavra, que vai ouvir essa mensagem, e no nome do Senhor seja glorificado. Obrigado, Pai, pelos filhos que o Senhor me deu. Obrigado pelos obreiros, pelos homens de Deus, as mulheres de Deus que vão viver no mundo em essa casa. Obrigado, Espírito Santo. Eu sou grato a Ti por tudo. Eu sou grato a Ti por tudo. Eu oro aqui, Pai, que recompensa seja derramada, Pai, do céu, sobre cada coração, sobre cada casa, sobre cada vida. Eu oro aqui, Senhor, em nome santo de Jesus, em nome santo de Jesus, em nome santo de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Vamos terminar aqui. Domingo, programazinho da Amados de Deus, às 2 horas, 14 horas na Rádio Melodia. Perdão, isso. Sábado, eu já estou com a cabeça batida. Sábado, programa Vídeo Amados de Deus, 14 horas na Rádio Melodia. Domingo, 10 horas, lá no Recanto do Profeta. Recanto do Profeta, quilômetro 7 da estrada de Itamaraty, antes do péssimo pago passagem no barco. O que eu falei? Ele está igual aquele esquema. Está igual aquele esquema. Está igual esse cara também. Como é que é o nome? Esse aí. Antes desse lugar, tá? Do Pensilvânia. Aí eu bati por 10 horas. Pastor, eu queria ficar lá com vocês durante o dia. Leva um pedacinho de carne, leva um refrigerante para você beber, um suco, tá? Vamos fazer lá uma coisa, algo do tipo, tá? E cada um vai ser responsável de levar alguma coisa para poder estar lá conosco, junto com a gente, tá? Se quiser continuar e ficar com a gente, tá bom? E domingo, 18 horas, é o nosso culto de ceia. O que eu posso esquecer? Alimentos, ação social. Amém, queridos? Estenda as mãos, irmão. Obrigado, tá, gente? Que noite, hein? Que noite, que renovo, hein? Que glória, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as outras consolações do Espírito Santo estejam sobre todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, e todos digam em uma só voz: Amém.
Amém.